bem-vindos ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e estamos aqui com mais um vídeo do quadro Case de Estudos DS, ou Caso de Sucesso DS, onde eu trago pessoas aqui para mostrar para vocês a história dessa pessoa, sempre com o objetivo de inspirar vocês e mostrar que vocês não estão sozinhos no caminho, que nós percorremos caminhos parecidos e, obviamente, trocar essas experiências nos ajudam a manter. Então, um dos objetivos desse canal, além de trazer conteúdo sobre ciência de dados, ensinar vocês a programar e todo o caminho, é também motivar vocês, né? O caminho não é fácil, o caminho não é mil maravilhas, mas existe o caminho, isso é o mais importante. E a motivação, ela faz parte do aprendizado, por isso que a motivação faz parte aqui desse canal também. Então, a história de hoje, eu quero contar um pouquinho da nossa querida Bruna. Bruna também é membro da comunidade DS. E a história dela é muito inspiradora. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente em como a Bruna tomou algumas decisões, algumas coisas que ela teve que tomar que foram difíceis, que eu tenho certeza que vocês passam no dia a dia. E, ao final desse papo aqui, quero muito que vocês saiam motivados e a 200 por hora aí para poder continuar os estudos e continuar nessa jornada, tá bom? Bruna, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Um prazer te receber no canal do YouTube aqui. Valeu, Meigron, um prazer é meu. Eu estou muito feliz em fazer essa entrevista e poder contribuir aí um pouquinho para a jornada no sentido de ser um cientista de dados da galera. Bora lá. Legal. Bruna, conta um pouquinho sobre você. O que você faz, de onde você é, você gosta de fazer alguma coisa, você tem algum hobby? Vamos lá. Meu nome é Bruna Portillo, como o Meigron já apresentou. Eu tenho 43 anos, nasci no Rio de Janeiro e moro em Niterói desde que eu me casei há 17, quase 18 anos. Sou uma pessoa bastante comunicativa, me considero uma pessoa alegre, feliz, bastante positiva, assim, no sentido de traçar objetivos. Sou muito determinada, muito focada quando eu quero alguma coisa. Eu boto alguma coisa na cabeça, eu realmente faço. Meus hobbies principais, assim, fazer Muay Thai, eu faço luta, gosto muito, acho muito legal, e ver série, e ficar com os meus cachorros, né? A gente vai falar um pouquinho, mas eu sou veterinária também, e eu tenho 9 labradores, então uma parte bem grande do meu dia é cuidar e ficar dos meus cachorros, assim. Basicamente, assim, sobre mim, acho que é um resumo bem breve. Legal, Bruna. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você falou que é veterinária e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho só da sua formação, assim. Você tem mais que uma formação, né? Como a gente sabe, mas eu queria um pouquinho desse processo, assim. Como é que a Bruna lá no passado olhou para o futuro e falou assim, cara, eu quero seguir essa carreira, e por que você foi tomando essas decisões, tá? Conta um pouquinho dessa história. Beleza, vamos lá. Eu fiz faculdade de Química Industrial na FRJ, né, que é a federal aqui do Rio de Janeiro, e eu acho que até uma coisa interessante, porque no YouTube tem gente de todas as idades assistindo a gente, né, como é difícil esse processo de escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, né, com 17 eu já estava no primeiro período de Química Industrial da FRJ. Então, eu brinco hoje que eu olho para mim lá atrás e falo, cara, eu não sabia nem quem eu era, muito menos quem que eu vou ser. Então, a gente escolhe com ali 15, 16 anos, eu fiz aqueles testes vocacionais que, na verdade, não ajudam muita coisa, mas, coitada, era o que a minha mãe, né, achava que era o certo, ela pagou lá, deu engenharia química, engenharia de alimentos e educação física. Eu sempre gostei muito de fazer exercício, desde muito nova, então, mas aí aquela coisa, família, né, o pai e a mãe, não, educação física não vai ter dinheiro, não sei o que, eu meio que tirei isso da minha cabeça, fui fazer vestibular para engenharia química, segunda opção, química industrial, passei para química industrial e fui, porque eu gostava muito de química na escola, assim como o Meigron, que ele falou outro dia, eu tinha muita dificuldade com matemática e física, então foi muito difícil o vestibular para mim. E a faculdade, eu fiz cálculo 1 3 vezes, porque a minha base de matemática era muito fraca, e eu fui entender isso já na faculdade, então foi bem difícil para mim. Depois eu me apaixonei por cálculo, mas realmente foi uma etapa difícil, né? Porque ali o ciclo básico ele é bem puxado em cálculo, física. Beleza, fiz a faculdade, importante dizer que odiei a faculdade do primeiro ao último dia. Caramba, eu detestava Bruna. o curso, odiava. Hoje eu não gostava da ambiência do FRJ, não me identifiquei, não tive empatia nem do curso. Mas aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meus pais falaram para mim: não, meu anjo, você não tem opção, acaba a faculdade, depois se acabar, você vai fazer outra coisa se você quiser. Acabei a faculdade aos trancos e barrancos. Caramba! E eu gostava muito de dar aula. Então, depois eu fui fazer na verdade, eu tenho 3 diplomas. Eu fui fazer uma extensão em licenciatura.
em química, que eu sempre gostei. Eu quis no meio trocar, meu pai falou, não vai trocar de jeito nenhum, porque você não vai ter emprego e tal, acaba, depois você faz. Eu fiz a complementação, tirei o diploma, dei aula em escola um tempo, e beleza. E aí fui trabalhar, né? Aquela coisa, acabou a faculdade, opa, acabou aqui a pensão, que os meus pais são separados, vamos, né, ganhar dinheiro. Né? Vamos ganhar dinheiro. Arrumei um emprego. Na época eu fiz estágio no Centro de Pesquisa da Petrobras, e quando eu me formei, teve um concurso, uma galera que era tinha muito contratado na época, terceirizado, uma galera passou nesse concurso e abriu vaga porque o contrato estava vigente. Eles me chamaram para trabalhar, foi meu primeiro emprego, como química industrial no Centro de Pesquisa da Petrobras. Fiquei lá durante 5 anos. E aí, naquela época eu tinha um sonho, meu pai é da Petrobras, meu marido é da Petrobras, meus tios são da Petrobras, então na minha cabeça a Petrobras era o máximo, eu queria passar no concurso. Estudei várias vezes para o concurso, da Petrobras eu nunca passei no concurso da Transpetro em 11º lugar. Falei, beleza, minha vida está resolvida, é isso. Nunca me chamaram, não era para ser. Nossa! O concurso tinha 4 anos de validade, chamaram 3 pessoas, eu era a 11ª, eu não passei mal. Nunca me chamaram. Aí eu me enfureci, falei, cara, esquece esse negócio de concurso, vamos ver como é que é o mercado. Né? Porque, opção, né? 5 anos ali como contratada, você não cresce. Para quem não sabe, um cargo de contratado dentro de uma empresa que é uma empresa de capital misto, mas que admite pessoas via concurso, você fica limitado àquela tarefa. Você não vai crescer, você não vai coordenar nada, você vai ser aquilo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de desafio, então eu falei, cara, isso tá pouco para mim. Fui para o mercado, consegui uma vaga como química formuladora de tintas na AkzoNobel, dentro da International Paint, que é uma empresa de tintas que era líder de mercado na época de tintas de protective coating, que é tinta de pintar duto, tanque. Fui trabalhar lá, tá? E logo, né, eu tenho esse jeito assim de falar pouco, a galera de vendas falou assim, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Que eu acho que você tem perfil para trabalhar em vendas. Fiquei um pouquinho no laboratório e já fui logo para vendas, para fazer toda a parte de vendas do mercado de óleo e gás, que na época estava bombando, Petrobras, um monte de refinaria nova. Fiquei lá 3 anos nessa empresa e fui contactada por um headhunter que estava querendo contratar uma pessoa que soubesse do mercado de óleo e gás para inserir a Dupont, que era uma empresa de tintas, mas muito atuante no mercado de ônibus, segmento de pintar carro, que não tem nada a ver com o segmento. É outro tipo de tinta, só para a galera entender. Certo. A tinta que pinta um carro em um ônibus não é igual a tinta que pinta um duto numa refinaria. É outro tipo de produto. E aí eu fiz esse processo seletivo, eu já estava um pouco insatisfeita com a empresa na época, né? Enfim, questões, né, de salário, de posicionamento dentro da empresa, estava buscando uma outra oportunidade, né, para crescer da forma como eu gostaria naquele momento da minha carreira. Aceitei fazer o processo seletivo, foi um processo seletivo difícil, de 3 meses, eu fiz umas 7 etapas, fui para São Paulo, porque a fábrica era lá em Guarulhos, fiz entrevista em inglês, foi bem complexo e eu passei. Eu fui a pessoa escolhida e fui trabalhar na Dupont, com esse desafio de inserir a Dupont no mercado de óleo e gás, que eles tinham 0 de market share. Então, foi um trabalho muito incrível. É uma empresa incrível de se trabalhar, eu adorava. Eu trabalhava de casa, isso era 2010. Então, você imagina em 2010 o que era ter o privilégio. Eu estava acostumada a pegar meu carro e ir para a fábrica de tinta lá às 7 da manhã. Eu podia trabalhar de casa de chinelo. Então, era um sonho. Nossa! Todo mundo trabalhava na fábrica, eles não tinham nada no Rio, então eu falava, olha, você vai trabalhar de casa. Então foram 3 anos, eu trabalhava muito, porque como era vendas, né, eu viajava, a maior parte da semana, passava metade da semana viajando, metade em casa, era muito desgastante, mas foi um trabalho incrível. Só que ao final de 3 anos, a Dupont é uma empresa muito grande, tem muitos negócios, a parte de tintas era um dos negócios que ela tinha, e eles decidiram, por questões estratégicas da empresa, que eles não iam mais trabalhar com tinta, e venderam. E para uma joint venture de outras empresas, mudaram o nome, virou Axalta. E essa empresa decidiu que ela não queria mais o mercado de óleo e gás e eu fui mandada embora. Caracas, Bruna. Não queremos mais isso, nem várias pessoas, porque eles decidiram que iam ficar, tinham, sei lá, umas 6 caixinhas, né? Tinha tinta de trator, tinta de ônibus, tinta de carro, tinta, e o meu era uma caixinha. Várias caixinhas daquelas caixinhas, eles decidiram que não era mais interessante, que eles iam ficar só com as mais rentáveis e mandaram a galera embora. E aí eu tinha 2 decisões para tomar. Ou eu ia para uma concorrente, porque na época o mercado estava bombando, eu arrumaria um emprego fácil numa outra empresa, ou eu ia mudar de vida. Aí vem a outra parte da minha vida. Em paralelo à minha vida
na indústria, eu sempre tive um monte de cachorro, sempre fui alucinada por cachorro e tinha essa inquietude de fazer uma coisa que eu não tinha paixão. Entenda, eu cheguei onde eu queria, eu tinha um sonho de ser executiva, eu consegui, e eu gostava do meu trabalho, mas aquilo não me movia dentro do meu coração. Entendi. Então, acho que é importante falar isso. Eu tinha um Sim. desejo de fazer algo pelo qual o meu coração batesse. E eu sempre fui apaixonada por cachorro. Eu tive franquia de treinamento de cachorro em paralelo. Eu tinha esse trabalho e abri uma franquia de adestramento. Aí, à noite, eu fazia aula de adestramento. Eu tinha aula em grupo de adestramento no final de semana. Eu tive um canil de labrador de criação 10 anos. Então, eu tirava férias para cuidar dos cachorrinhos pequenos, vendia os filhotinhos. Que legal. E aí, meu marido falou assim, cara, vai fazer veterinária. Se é o que você gosta, aproveita esse tempo. Você tem 35 anos, você ainda é jovem, vai fazer veterinária. Aí eu falei, cara, meio sem saber, assim, eu falei, acho que eu vou. Me inscrevi, acho que eu vou. E aí, na primeira semana de veterinária, eu falei, cara, é isso. Meu coração já, eu fiquei apaixonada pela faculdade. Falei, nossa, é isso, eu quero ser veterinária. Acabou. Fiz a faculdade, alucinada, assim, e todo mundo falando, você é louca, veterinária é muito difícil. Não, eu gosto. Beleza. Fiz pós-graduação, aí me apaixonei dentro da veterinária, fui fazer estágio na internação, me apaixonei pela parte de emergências e medicina intensiva, que é uma parte bem complexa, né? Que é o bicho que está chegando, parado, UTI. Mas, assim, não à toa é a parte que tem mais conta, é a parte que tem mais cálculo, porque tem que calcular infusão, tem que lidar com o monitor. Então, casou direitinho. Fiz minha pós-graduação, comecei a pós-graduação no último ano de faculdade, quase enlouqueci, porque eu tinha que fazer estágio, TCC de final de curso, e após era em São Paulo. Fiz a pós-graduação, me formei, comecei a trabalhar, tive a oportunidade de ser chefe de internação no hospital aqui em Niterói, muito legal, que me deu essa oportunidade. Chefiei uma equipe inteira de internação, de enfermeiros veterinários durante um tempo, foi muito legal. E beleza, fiquei lá, estava seguindo minha vida, e num determinado momento, foi ali no início de 2020, um dos meus professores de pós, que é a referência de medicina veterinária intensiva no Brasil, abriu uma empresa de telemedicina veterinária. E aí me chamou para trabalhar com ele. Falou, cara, você não quer... Eu tinha feito a pós muito bem, tinha me destacado, sempre fui uma pessoa muito esforçada, conhecia ele, já fazia curso dele desde antes de me formar. Ele me chamou para trabalhar com ele, não tinha ninguém na empresa, só ele e os outros 3 sócios. E aí eu entrei nessa empresa e continuei fazendo plantão, para fazer um plantão online de atendimento aos outros veterinários através dessa ferramenta. E beleza, ficava lá fazendo plantão no hospital e fazendo plantão online, né? Vamos dizer assim. Quando chegou no final do ano, o meu sonho era trabalhar em UTI. Eu fiz a pós para trabalhar, para ser intensivista veterinário. No Rio de Janeiro, não tem a estrutura que tem em São Paulo, por exemplo, de UTI veterinária. Então, eu me dei conta que para eu trabalhar em UTI, eu precisaria ir para São Paulo. Eu tenho uma grande amiga que mora em São Paulo, que trabalhou nessa empresa junto comigo. Hoje em dia, ela também não está mais na empresa. E ela trabalhava, na época, numa grande UTI veterinária e eu tive portas abertas para mim, para eu ir para lá. Certo. Só que aí, o que aconteceu na minha vida? Nessa época, eu tinha 42 anos, eu tenho uma casa minha, paga, marido, e na época, agora eu tenho 9, na época eu acho que eu tinha 10 ou 11 labradores, ou seja, eu teria que morar sozinha, sem os meus bichos, sem o meu marido, numa outra cidade, e ter uma vida muito desgastante, porque a vida de uma UTI veterinária é muito desgastante, né? Para quem, por acaso, alguém não saiba, dentro da medicina veterinária a gente pode fazer eutanásia, então é uma coisa extremamente difícil para alguém como, Nossa, como emocionalmente falando, né? Emocionalmente é muito difícil você... a gente até aprende, eu tive matérias na pós só sobre como conversar sobre óbito, sobre conversar com o dono da pessoa sobre um caso grave, como comunicar isso de uma forma adequada. A gente teve aula com psicólogo na minha pós, foi muito legal essa aula, porque não é uma coisa fácil. Você dizer que um paciente piorou e tem risco de óbito, você dizer que ele teve o óbito e você fazer uma eutanásia é uma coisa muito pesada. E a gente tem que fazer. Porque existe essa possibilidade, ela é dada, tem uma série de critérios, tá? Não é assim, tem que seguir uma regulamentação, tem que ter algumas exigências para que o paciente seja elegível, mas é muito difícil. Toda vez que eu fazia uma eutanásia, eu ficava mal. Então, quando eu botei tudo isso na balança, falei, cara, eu vou ter que me mudar nessas condições, eu vou ter uma vida. Um plantão é uma coisa muito desgastante física e emocionalmente. Então, eu comecei a ficar muito exausta. E eu falei, cara,
não é essa vida que eu quero para mim. Eu ia ter que fazer isso durante muito tempo, até que, por exemplo, assim, eu ganhasse ali uma experiência para poder, por exemplo, coordenar uma internação e sair daquela rotina, né? Bota aí Entendi. uns anos. Sim. E aí eu falei, cara, não quero fazer isso. Mas o que que eu vou fazer então? Eu estava há 7 anos estudando isso, 5 de É, faculdade, mais 2 de pós, isso eu já tinha 1 ano de formada, né? 1, 2 sim. anos. O que que eu vou fazer agora então, depois de 7 anos estudando isso? E aí, conversando com um dos donos da empresa, que era esse meu mentor, ele falou assim, Bruna, olha só, eu super entendo e tal, eu acho que realmente é difícil, né? Você tem que tomar uma decisão. Se você quer continuar na área técnica, eu vou te dar todo o suporte, né? Você vai trabalhar no UTI, você continua dentro da área técnica na minha empresa, e você vai ser, dentro da medicina veterinária, existe uma prova para você ser intensivista veterinário, que é uma prova super difícil, que você tem que cumprir uma série de requisitos, você tira o título do CRMV de intensivista. E esses meus que eram meus chefes, eles tinham esse título. Então, eu estava nesse Aham. caminho, né, de construir essa carreira para ter esse título ao final de 5 anos de formado. Você pode continuar aqui, que você vai ter que abrir mão dessas questões que você está falando que para mim são de qualidade de vida, ou a gente pode tentar um outro caminho. Eu estou querendo implementar a área de dados na minha empresa e eu preciso de alguém para tocar isso. E aí você vai ter que aprender Entendi. programação, você vai ter que aprender sobre dados. E eu pensei em você, porque eu acho que isso casa com a vida que você está me colocando, que você quer ter uma vida mais tranquila, eu consigo te tirar até do plantão da empresa, e você, eventualmente, se depois você quiser, você pode sair do seu plantão do hospital, porque nessa época eu fazia plantão em hospital também, e você pode ter uma vida mais calma, né? Mais alinhada com os seus Uhum. propósitos de vida e tal. O que você acha? E na época eu falei, nossa, que Era a viagem, primeira né? vez que você tinha ouvido falar de dados, assim, do Primeira vez tipo, na vida, cara, a empresa usa dados, beleza, né? Primeira vez que é, você ouviu, falou assim, beleza, meu chefe descobriu de algum jeito existe uma que área que se chama dados. chama dados, tá, Dados. que Existe um legal. negócio que se chama Python que eu tenho que aprender. Mas aí É ele que falou para isso. você, falou, ó, eu vou implementar uma área de dados e você tem que aprender Python. Ou Foi. Não, ele falou: você ele, vai ter que aprender a programar em Python. Eu já estudei alguma tá, coisa. Esse meu ex-chefe, ele é uma pessoa extremamente inteligente que gosta de estudar coisas novas. Então, ele já tinha feito ali um curso de entendi. HTML, já tinha feito ali um curso Ele de estava mais ou menos Python. por dentro ali da Ele área, já tinha né? estudado um pouco de estatística, ele sabia assim, mais ou menos as caixinhas que eu tinha que aprender. E ele falou: cara, me mandou algumas referências, umas coisas da Udemy, os cursos que tem Certo. por aí. Aham. E eu falei, tá, aquela coisa assim, você não tem nada, você se apega no que você tem. Falei, deixa eu ver qual Perfeito. é desse negócio aqui, porque do jeito que tá, o caminho que eu tenho que, a outra opção, eu não vou querer. Então vamos ver se essa dá Então certo. meio que. Uhum. Foi meio isso. Certo. Aí, beleza, me inscrevi numa. Qual era a minha cabeça? Quero me especializar em alguma coisa, fazer uma pós. Procurei lá o após. Isso era tipo novembro de 2020. Achei uma Aham. pós. Falei, cara, não sei nada, né? Vou me inscrever numa pós. É, Comecei a fazer a pós, primeira aula espetacular, inteligência artificial, carro que anda sozinho, é o futuro. Eu falei, nossa! que Indústria legal, né? 4G, eu falei, que negócio, esse negócio é bom, esse negócio é o futuro. Empolguei, Aham. empolguei. Aí falei, nossa, estou assistindo aqui o MBA. Aí ele, caraca, você já se inscreveu no MBA? Comecei a empolgar. Em paralelo, eu continuava fazendo a mesma coisa. Continuava fazendo meu plantão no hospital, continuava Certo. fazendo plantão na empresa. Foi passando o tempo, quando foi janeiro de 2021, ele falou, e aí? Tá preparada para sair Dominou do plano? tudo? Não, e aí? Vai, a gente precisava é, Ah, programar a minha saída do plantão da empresa, da telemedicina, porque eu fazia plantão na escala. Então, para eu ir para a área de dados entendi. completamente, precisava se programar para botar alguém no meu lugar. Certo. E aí foi a primeira, como você comentou, foi a primeira parte que foi difícil, porque eu tive ali que tomar uma decisão de largar algo que eu adorava, que era atender pacientes. Essa empresa ela é focada em atendimento de pacientes críticos, pacientes com alto nível de gravidade. Eu adorava fazer aquilo. Eu tinha que largar isso e ficar só com o meu plantão físico, que tudo bem, mas era diferente, e me focar só nessa área. Então, foi a E minha começar primeira uma área decisão. que você não sabia muito bem como era, Nem mas se era ia o dar caminho que certo. você tinha, porque era. Entendi, Exatamente. Eu ia largar caracas. uma coisa que eu sabia fazer, que eu fazia extremamente bem, porque eu tinha estudado para isso, e como Claro. a empresa atendia pacientes muito graves, a cada tempo que quanto mais você atendia, melhor você ficava. Então, eu já estava muito boa Perfeito. naquilo ali. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu ajudava a treinar as pessoas que entravam. Então, assim, eu já estava num nível ali que eu falava, cara, sei fazer isso aqui, estou confortável, de Aham. certa forma, tá?
Então, foi uma decisão difícil de falar, cara, por algo que eu nem sabia direito o que era ainda, nem muito menos se eu ia gostar, nem se ia dar certo. E eu falei, cara, tá, vamos. Vamos, meio que assim, porque eu também já estava cansada, já estava 1 ano fazendo esse plantão e é desgastante. Menos do que no físico, mas porque eu ficava, às vezes, tinha dias, o plantão era de 12 horas, depois a gente conseguiu reduzir para 8, mas tinha dia que entrava um caso por hora. Então, era um caso diferente de um paciente diferente. Então, entrava agora, sei lá, um pneumotórax hipertensivo. Você ia lá, escrever recomendação. Daqui a pouco entrava um cardiopata descompensado. Daqui a pouco entrava atropelado. Você tinha que mudar sua cabeça e já responder. Então, era muito desgastante. Eu acabava, assim, exausta, e eu falava, eu já estava meio cansada também, 1 ano fazendo isso, já, né? Eu com a minha inquietude, já queria fazer outra coisa. Então, eu falei, cara, vamos, me tira do plantão. E aí, em fevereiro, foi meu último, final de fevereiro, eu acabei o plantão, e em março eu ia ficar só na parte de dados e estava lá no hospital. Eu ainda tinha, em março, eu tinha um plantão à noite, domingo à noite, que eu fazia no hospital no Rio. Que eu tinha pego, não conseguia largar. Falava, não, preciso ir lá ser veterinária ainda. Certo. Só que aí, a essa altura, já era março, né? Já tinha quase 6 meses de MBA. E aí eu ficava assim, o que eu aprendi? E eu não conseguia achar que eu estava evoluindo. Conseguia fazer muita coisa na empresa. E aí eu falava, mas o que cara... você precisava, para começar a área de dados, estava muito devagar o que você estava aprendendo, devagar, né? Umas coisas desconectas, assim, tipo, o cara deu uma aula de Spark. Hoje eu olho e falo, mano, o cara entrou e começou a programar Spark. Eu falava assim, ó, caraca, que isso? E todo mundo achando, nossa, aqui é o futuro. Nossa, e eu falava assim, cara, gente, vamos sair desse mundo, vamos aterrissar aqui e vamos ver, beleza. Eu não sabia nem o que era Import Pandas SPD, e o cara tava falando de Spark. Aí o cara abriu um negócio lá e começou a programar Spark. Eu fiquei assim, ó. Não entendi nada. Eu falei, o que eu tô fazendo? Era uns negócios. Tinha, tipo assim, aula de economia. Falava, o que eu tenho que saber de economia para ser cientista de dados? Vários módulos de economia. Power BI, mas Power BI é lá na frente. Para que você vai ensinar Power BI para um cara que não sabe nem Python? 1000 aulas de Power BI. Eu falava, que é isso? Aí, assim, uma coisa muito desconexa. Eu estava muito infeliz. Era caro, tinha prova, era chato, tinha que fazer monografia. Eu falei, cara, tá ruim isso. Tá ruim, vou ter que arrumar outro jeito. Não vai rolar isso aqui. Tá ruim, não vai dar. Não vai dar. Tá muito ruim. E o pior é que você já tinha investido 6 meses e você precisava começar a área. E tudo aqueles 6 meses fala, cara... Joguei no lixo o dinheiro. Joguei no lixo. Joguei no lixo, tá? Joguei no lixo porque, assim, não aprendi nada. Aprendi de forma... sabia que aquilo existia. Isso não é aprender. Foram aulas informativas. Isso aqui existe. Tá. Mas como é que eu uso? Faço a menor ideia. Para que serve? Do que vive? Como se alimenta? Não sei. Onde que eu encaixo isso? Eu não sabia nem o que um data science fazia. Qual era a diferença entre analista de BI, analista de dados e data science? Eu não sabia nem que existia isso, que existia engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, analista de BI. Para mim era uma coisa só. Era nesse nível de ignorância que eu estava lá naquele momento. E tendo que começar uma área. E as pessoas esperando que eu entregasse alguma coisa. Com certeza. Né? E aí, esse meu ex-chefe é um cara muito antenado, que gosta muito de Instagram. Ele um dia me mandou seu Instagram. Ele me mandava vários. Tem esse cara aqui é legal. Esse tal de Megaron, segue ele. Assim. Aí eu fui lá, achei o seu Instagram. Comecei a te seguir na inocência. Comecei a ver stories. Eu falei, nossa, esse cara falou uns negócios que tô começando a entender. Faz sentido. Até que agora tá começando a fazer sentido. Ele fala umas coisas. Aí, num dos seus stories, você botou um link do vídeo do YouTube. E eu achei aquele vídeo que acho que é famoso na comunidade DS, né? Qual é o caminho que você tem que fazer para ser um cientista de dados? Cara, aquele vou te falar, que eu tenho até hoje. O que eu faria se eu quisesse ser cientista de dados em 8 meses? Tem um caminho, você bota aquela linha do tempo assim. Eu assisti esse vídeo, sem sacanagem, acho que umas 5 vezes, parando, e eu fiz um cronograma. Eu parava e escrevia. Eu transcrevi o seu vídeo no Word. Era o meu cronograma. Só que, cara, eu tinha que parar várias vezes, porque era assim, o quê? Matplotlib, o quê? Peraí. Caramba. Era nesse nível de pandas. Até um negócio que eu tenho que aprender que se chama pandas. Deixa eu escrever aqui pandas. Esse alguma coisa... Deve ser legal isso aqui.
Machine Learning, achava lindo. Eu falava, nossa, o dia que eu chegar no Machine Learning, eu vou estar, tipo, zerei a vida. Eu escrevia lá, Machine Learning, regressão, não sabia nem o que eu estava escrevendo, clusterização, tá bonito, deixa isso aqui. Aí eu fui e comecei a assistir o seu curso de Python do Zero ao DS no YouTube. Ah, você estava lá então, Bruna? Tipo, em Não janeiro do foi ano ao passado? vivo. Não, isso foi março. Isso foi março. Você fez o curso em Verdade. janeiro. Janeiro, foi janeiro, fevereiro, Tinha acabado de verdade. acabar o curso. Ah, então é isso. Foi março. Eu não estava na aula ao vivo, não. Eu assisti o que está Ah, disponível lá. Só que na ah. primeira aula do curso de Python, eu falei, olha, não é que eu entendi. Esse cara é diferente. E aí comecei a assistir vários vídeos do seu canal no YouTube. Coincidentemente, Aham. que eu não acho que foi coincidência, você começou a falar da comunidade. Ah, eu vou abrir inscrição. Tem uma... E eu lembro que na época eu ainda pensei assim, nossa, eu vou pagar outro negócio, né? Vou ter que pagar após. Aí perguntei pro meu Total. marido, eu falei, cara, tem um cara assim, meu marido, cara, tu vai gastar mais dinheiro. Eu nem tinha dinheiro. Não tinha. Eu peguei um Claro. dinheiro que eu tinha guardado para pagar, não tinha o dinheiro. Aham. E aí eu falei assim, cara, mas não sei, aquele sentimento dentro de você que fica assim, vai, sabe? Tipo, aquele sexto sentido que você fala assim, vai nessa. Até porque eu tava muito Aham. perdida. Aí eu Total. falei, cara, peguei o dinheiro e fui. E um mês de comunidade, eu tranquei meu MBA. É só isso que eu tenho para falar para a galera. Caracas. Porque quando eu entrei na comunidade e comecei a assistir o curso de Python, eu assisti a minha primeira mentoria foi a primeira aula do PA5. Ah, O dia tá. que eu entrei foi dia 30 de março de 2021. No dia que eu entrei na Caramba. comunidade, foi o lançamento do PA5. E eu lembro que, tipo, eu não entendia nada, mas eu assisti todas as aulas. Ah, eu expliquei do RFM, lembra? Ah, RFM, não sei o que foi. A lembro. primeira foi o release, foi assim, o que vai fazer no O projeto, e kickoff, depois foi o né? RFM. Aí o Aham. RFM eu consegui entender. Eu falei, nossa, eu entendi esse negócio aqui. Aí falei Que na da empresa, tem um hora. negócio muito legal que eu aprendi. E aí na comunidade eu achei o caminho, eu achei as aulas, as ferramentas Aham. e o que eu tinha que fazer. Então era só ir. Aí um mundo se abriu. E Que aí, massa. dentro da comunidade, eu consegui, galera, isso não foi combinado, o Megra não tá me pagando, tá? É real. Que fique Verdade, registrado né? aqui. Assim, é bom É porque falar, pô. parece que É, é o pessoal tem script, não mania. é. É. Não foi combinado, gente, eu juro. Isso é a realidade. Quem tiver na comunidade DS, estiver me ouvindo, sabe que isso é real. Muito Aí eu bom. tranquei meu MBA e fiquei só na comunidade. Entendeu? E aí, depois, conforme eu fui entendendo, até o momento eu entendia mais ou menos. Conforme foi passando o Aham. tempo, eu fui entendendo, através da experiência das pessoas que estavam ali, das aulas, o que é realmente o trabalho de um cientista de dados, e eu me apaixonei pela ciência de dados de um jeito que eu decidi que o meu ciclo da veterinária ia se fechar. Tinha também E fechado. aí, em maio, eu pedi para sair do hospital, fiz meu último plantão no final de maio do ano passado, fiquei só trabalhando na empresa que eu trabalhava, só na área de dados. E aí, Uhum. depois de um tempo, eu entendi que os recursos e os desafios que a empresa me proporcionava não estavam mais alinhados com o que eu queria para a minha carreira. E aí eu fui em Aham. busca do mercado, e depois, né, a gente vai falar melhor sobre isso, e consegui um Sim. emprego, que é o emprego que eu estou hoje, como cientista de dados numa empresa de consultoria de dados. Então, assim, Que legal, o Bruna. resumo O extenso foi resumão esse. O é resumão isso. é que é muita coisa para contar, como se pediu para contar em mais detalhes, Uhum. eu Não, abri mais total, Bruna. detalhes. E eu queria falar um pouquinho sobre como que você lidava do tipo com relação ao teu emprego, né, os seus estudos na comunidade, como é que você se organizava assim? Conta um pouquinho de como que você Vamos conseguia lá. lidar com tudo isso. Sim, acho até interessante falar como é que era antes, e se quiser depois eu falo como é que é agora, porque muda bastante, eu Perfeito. acho legal para a galera saber, né? Total. Antes, eu trabalhava nessa empresa como PJ, então, para quem não sabe, quando você é PJ, em alguns casos, depende de como é combinado, você tem mais liberdade de horário. Então, eu escolhi o horário que eu tinha, porque eu ia trabalhar, não tinha obrigação de trabalhar 8 horas por dia, como alguém que é CLT, então era bem tranquilo de trabalho. Então, Sim. eu tenho um certo problema de acordar muito cedo. Hoje eu acordo, porque eu não tenho outra opção para fazer tudo, mas naturalmente eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Não é da minha natureza. Se eu deixar, eu durmo Certo. muito tarde, acordo um pouco mais tarde. Então eu acordava ali
7h30, às vezes 8 horas, tomava meu café e estudava antes de começar o trabalho, 2 a 3 horas por dia. O mais certo era estudar 2, alguns dias eu conseguia estender, ou depois, em algum momento ao longo do dia, dava um intervalo no trabalho, eu terminava de fazer alguma coisa. Eu estudava sempre de segunda a sexta. Em alguns dias eu estudava um pouco e fazia as aulas da comunidade DS, aquilo era meu estudo, dependendo de como sexta tem um grupo de estatística, eu normalmente não conseguia estudar depois, porque eu já emendava no trabalho, então aquela minha hora de estudo, mas a regra era que eu estudava entre 1h30 e 2 horas, em alguns momentos mais, por dia. E aí, quando eu acabava de estudar, eu gostava de fazer... primeiro, porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Megaron, de novo, não é gravado, a gente não combinou antes. Faz o que é importante para você primeiro. Então, eu gostava de estudar antes do trabalho, porque eu sabia que a minha parte de estudo já estava garantida. Então, eu estudava de segunda a sexta. No final de semana, às vezes, o sábado realmente é um dia que eu tiro para mim, até hoje, meu sábado é sagrado, eu gosto de ir para o salão, ir para academia de novo, que eu estou descansada. É um dia que eu faço as minhas coisas, eu não estudo. E domingo é um dia para mim, seja para não fazer nada. Hoje em dia, como eu sou CLT, é um dia que eu tenho para resolver a vida. Então, é um dia que eu tenho para fazer qualquer coisa que não seja trabalho. Então, eu gosto muito de ir para academia sábado, porque eu estou descansada, então eu rendo melhor no treino, eu gosto de fazer as minhas coisas. Então, sábado eu não estudava. E domingo, às vezes eu estudava, às vezes não, porque é aquela história que eu também acho importante falar. Cada um tem uma vida. Minha vida é muito complicada, porque como eu tenho muito cachorro, muitas coisas acontecem na minha vida, o cachorro fica doente, meus cachorros precisam muito de mim, então eles tomam uma parte grande do meu dia. Então não era todo domingo, até hoje é uma coisa que é uma questão, eu tento estudar domingo, mas tem domingo que eu não consigo, porque ou porque eu estou muito cansada, ou porque tem muita coisa para fazer, tem que fazer comida, cuidar da casa, tem que dar atenção para marido, tem que fazer compra, enfim. Então, às vezes, eu conseguia estudar domingo, quando eu estava com o domingo mais tranquilo, ali umas 2 horinhas. Às vezes, eu não conseguia. Também acho importante isso falar para a galera, porque não é essa neura. Tinha gente na comunidade, como o Djalma, por exemplo, meu grande amigo, que estudava 5, 6 horas por dia. E eu cansei de olhar e falar, cara, eu não vou conseguir, porque ele está estudando mais do que eu. E eu consegui também, só que eu demorei mais. Então, assim, tenham a consciência de que o seu esforço vai ser proporcional ao tempo que você vai conseguir para chegar no seu objetivo. Só que, às vezes, para você aumentar seu tempo de estudo, você tem que abrir mão de outras coisas, são escolhas. Então, escolham o que é mais importante para vocês. Às vezes é mais importante, cara, a qualquer custo eu quero conseguir meu emprego rápido, minha migração. Beleza, se você consegue, estuda o máximo que você conseguir. Só que às vezes, para alguém como eu, não é viável estudar tantas horas por dia, porque eu tenho muitas outras coisas para resolver na vida. Então, eu acho que é importante falar isso também. Então, eu dividia dessa maneira. E aí eu assistia, que é o que eu assisto até hoje, né? Sempre a mentoria, terça-feira à noite, e a aula do PA ao vivo, e o grupo de estatística às sextas de manhã. Eu escolhi a aula do PA atual e um grupo que eu mais gostava, que era o de estatística, que também era... É o que eu faço até hoje, mas também isso é livre, né? Dentro da comunidade. Cada um pode escolher o que quiser para assistir, mas a minha rotina antes era essa. Legal, Bruno. E aí, tipo, você fez o PA, fez o curso de Python, aí foi fazendo o DS em produção, aí participava das mentorias, né, que você ia sempre, também do grupo de estudos de estatística, né, que você estava sempre lá sexta de manhã. E aí, quando é que você sentiu, assim, que você falou, pô, eu acho que eu tô pronto, assim, eu vou tentar arriscar para as vagas? Quando é que você percebeu, falou, deixa eu dar uma chance aqui pro mercado, deixa eu ver como que tá, como que foi foi isso? bem emblemático, assim. Aí eu vou ter que contextualizar de novo, né? Na comunidade DS a gente tem uma vantagem muito grande, que é poder fazer uma simulação de entrevista que simula bem realmente. Eu passei por isso. E hoje eu estou na empresa, eu posso falar, é até pior do que algumas entrevistas, a nossa simulação de entrevista, porque o Megaron pega muito pesado, galera. Então, façam, porque é difícil, mas ele te prepara para o mercado de verdade. Então, a gente tem uma simulação de entrevista que é com o Megaron, como se ele fosse a pessoa de dados que vai te entrevistar na empresa, e ele é bem exigente. E ele chama uma pessoa que ou é uma pessoa que já está no mercado, no meu caso foi uma pessoa que era uma companheira de trabalho do Meiger, uma cientista de dados muito experiente, que me sabatinou, ou um headhunter, que, dependendo da disponibilidade, vai ser um ou o outro. Então, eu fiz essa simulação de entrevista, mas assim, antes, né? Eu fiz o Python do Zero ao DS, não fiz o projeto de Insights, que é um projeto que a gente tem no final, a gente tem que fazer um projeto, também acho importante falar isso, porque eu não fiz
o negócio certinho, do jeito que tem que fazer. Eu fiz do meu jeito, eu tinha o objetivo Sim. de ser cientista de dados o mais rápido que eu conseguisse dentro do meu tempo, então eu falei, cara, não vou gastar o meu tempo fazendo isso aqui. Eu tive vários problemas com o Streamlit, tal, que é uma parte do projeto, falei, não vou gastar meu tempo, vou para o DS em produção, porque eu quero aprender a fazer modelo. Então, peguei o que eu sabia de Python e fui dando cabeçada assistindo o DS em produção, que é, para quem não sabe, a espinha dorsal de tudo que a gente faz na comunidade. A gente aprende a lidar com o método CRISP e a gente aprende a fazer os passos a passo de qualquer projeto de machine learning. Então, eu fui direto para o DS em produção e fui pegando do DS ao Dev, que, né, para quem não é da comunidade, é um curso de Python mais avançado, as coisas que eu precisava. Tipo, não entendi o Lambda, vou lá, vou assistir aula de Lambda. Quero saber o básico de SQL, porque eu não posso entrar numa empresa sem saber SQL. Fiz o cursinho lá rápido de SQL que tem dentro do DS ao Dev. Então, eu peguei as partes que me interessavam. Teve lá um processo que eu fiz que eu cismei que ia cair web scraping, fiz lá, aprendi a fazer web scraping. Peguei lá o SUP, não sei o quê, e aprendi. Então, eu tenho o DS ao Dev em pedaços. Fui para o DS em produção. Vale ressaltar que quase desisti, porque é muito difícil a parte do deploy. Eu te odeio, Heroku, vou deixar aqui registrado. Eu odeio o Heroku. Eu tenho ódio mortal daquela praga daquele Heroku. Eu tive muitos problemas para fazer o deploy, entretanto, foi a parte que eu mais aprendi e a comunidade foi fundamental para que eu não desistisse, porque se eu tivesse sozinha, fazendo sozinha, eu não ia conseguir. E, assim, eu só consegui porque teve uma criatura que se prontificou, sei lá por quê, porque é um anjo, que é o Jordano. Se você estiver ouvindo a gente, obrigada. Até hoje eu falei 1000 vezes obrigada para ele, mas vou falar de novo aqui. Que ele, sei lá, acordou um dia e falou, vou ajudar a ser infeliz dessa menina. Ele pegou o meu erro e o erro de uma outra pessoa, procurou, ele achou a solução. Caraca, era só legal. um unity variance igual a false. Era só isso que tinha que declarar naquela maldição daquele standard scalar. Era só isso, unit variance igual a false. Todo data preparation que eu faço, eu boto lá, unit variance igual a false. Eu traumatizei. Caramba. Aí, ele conseguiu descobrir esse erro, desentalou, fiquei 3 meses e meio fazendo DS em produção. Então, assim, eu falava assim, cara, eu não posso ir para o mercado sem nenhum projeto. Ele é o primeiro, então rolou um desespero. Eu fiquei ali, terminei. Quando eu terminei, o Megarão abriu a entrevista. Falou, galera, vou fazer a simulação de entrevista, se inscreve aí. Na mesma hora eu me inscrevi na simulação de entrevista. E aí, assim, por que ali foi um divisor de águas? Eu estudei bastante, eu me preparei, isso é importante falar. Eu revi o meu projeto inteiro, treinei a entrevista, adoro minha parede aqui, sabe tudo de machine learning. Falei para a parede várias vezes, Muito treinei. Bom. Minha parede é um cientista de dados sênior, minha parede. A mesa fica virada, a minha mesa, eu sou plena, mas a minha parede é sênior. Minha parede já está um nível, ela já ouviu tanto que ela já elevou o nível. Aí, depois que eu fiz a entrevista, foi muito interessante, porque na entrevista a gente recebe um feedback depois. Óbvio que a gente percebe, né, gente? Você vai ser entrevistado, você percebe se você foi bem, se você foi mal. Algumas coisas eu não soube responder, falei que não sabia, né? E aí, depois da entrevista, eu tive alguns feedbacks técnicos ruins, não no sentido ruim de acabar comigo, de falar, cara, isso aqui você errou, isso aqui você tinha que saber nesse nível, isso aqui eu espero que um cientista de dados júnior saiba. E aí, o que eu fiz? Olhei para dentro de mim e falei, cara, vamos aprender isso aí. Eu fiz uma lista, eu, na verdade, assisti minha entrevista toda de novo, gravada, porque fica gravado, galera que não é da comunidade. A gente pode assistir a nossa entrevista de todo mundo depois. Anotei todos os pontos que eu tinha que estudar, parei o que eu estava fazendo, eu já estava em outro PA, no PA4, que é o PA que a gente normalmente faz, né, de classificação depois dessa em produção, voltei para lá e estudei cada ponto. Voltei no projeto. Você não sabe boxplot? Vamos estudar boxplot. Você não sabe explicar Random Forest? Vai assistir o vídeo da Random Forest. E fui em cada ponto. E aí, depois disso, eu me senti segura. Primeiro porque eu tinha treinado o processo. Acho que a parte mais difícil é você defender o seu projeto. Então, você fala, cara, se eu conseguir defender aqui, foi difícil. E ainda assim, eu me saí razoavelmente bem, porque, né, não dá para querer tirar 10 em todas as provas, né? Toda entrevista fosse assim, você era contratado como gerente, não era como júnior. Né? Então, também, não, né? Você era contratado para ser dono da empresa, não para trabalhar para alguém. Não dá para responder tudo. Então, eu falei, cara, eu vou tentar. Eu realmente queria muito.
E aí eu comecei depois desse momento que eu estudei, tá? Não foi logo depois. Eu gastei ali umas uns 15 a 20 dias em cima daquilo ali todo dia, até eu zerar toda aquela lista. Legal, Entendeu? legal. Quando eu zerei a lista, e aí eu internalizei, e aí foi muito interessante, porque o projeto que é o PA4, que eu ainda estou fazendo, depois a gente fala, não consegui acabar ainda, mas vamos acabar, Uhum. ele ficou mais fácil, porque como eu entendi o processo, eu deixei de ficar copiando só a aula lá do Negro e fazendo igual, eu falei, nossa, então isso aqui, a coisa fez muito mais sentido, porque eu internalizei aqueles passos. Total. E aí eu me senti mais segura ou menos insegura para começar a Uhum. fazer os processos seletivos, mas o divisor de águas foi a simulação de entrevista. Que legal, Bruna. E aí você falou assim, beleza, então acho que consigo. Fiz simulação de entrevista, meio que não pegou no pé lá, então, cara, acho que as simulações do mercado devem ser um pouco mais tranquilas e, já corrigi os meus erros também, então vou fazer as entrevistas. E aí, como é que foi o processo, Bruna? Conta um pouquinho do processo, assim, do tipo, os não, os e-mails automáticos, essa coisa toda, assim. Sim, Conta um pouquinho dessa foi parte. bem difícil, tá? Eu costumo falar para todo mundo: faça exercício e vá ao psicólogo, porque essas É, duas coisas vão fazer você ser uma pessoa equilibrada, pelo menos é o que funciona para mim. Terapia e exercício. Ah, mas por quê, Bruno? Porque te acalma. Porque vai ter hora que total. você vai querer sentar e chorar, vai ter hora que você vai questionar. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante de falar, e que eu falo isso muito na minha terapia. O fato de eu ter 43 anos pesou muito, porque quando eu tinha 26, isso não era uma preocupação, o tempo. Porque quando você tem 20 e pouco, você não se preocupa. Ah, e se não der certo? Primeiro que assim, eu já estou num nível de gasto na vida que não tem como eu baixar. Quando você Perfeito. está começando a vida, o seu gasto ele cresce proporcionalmente ao seu salário, né? Aquela coisa, você mora com a sua mãe, você Perfeito. fala, pô, agora eu ganhei um salário, agora mãe, ó, já posso pagar minhas contas. Aí daqui a pouco você fala assim, pô, recebi um aumento, agora já dá para eu alugar ali uma casinha para mim e vou sair de casa. Aí você Total. casa, e você fala, opa, dá para juntar aqui meu salário com o seu, vamos morar num lugar melhor. As coisas elas são gradativas, elas foram para mim também Perfeito. quando eu casei. Perfeito. Só que hoje eu tenho um nível de vida que é compatível com o salário que eu tinha lá atrás e que eu resolvi mudar tudo. E aí eu não posso, não tem como, Não tem né, como. diminuir a minha casa, Uhum. matar meus cachorros, não tem como, Credo. né? Aham. Não tem como. Então, assim, isso é importante falar, né? E era uma angústia que eu tinha muito grande de, tipo, eu não tenho mais tanto tempo de ficar, tipo, eu vou esperar não sei quanto tempo até o dia que eu estiver pronto e o mercado me aceitar. Eu tinha muito medo do mercado falar assim, gente, essa menina é uma perdida. Como assim? Química industrial, medicina veterinária, agora você quer ser Verdade. cientista de dados? Você tá maluca de me achar uma desorientada? Porque eu sabia das minhas razões, mas será que a empresa ia achar isso legal? Será que a empresa ia Total. querer me ouvir? Será que eu ia conseguir? E se eu não conseguisse, o que eu ia fazer? Eu ia ter que voltar para o plantão e falar assim, cara, deu tudo errado. Aquele plantão que me desgastava, aquele plantão que eu já tinha Sim. decidido que eu não queria mais e que era o que eu podia fazer. Ou falava assim, cara, será que eu vou voltar para química? Aí eu ficava imaginando na minha cabeça assim, imagina eu Caramba. falar para um entrevistador, não, lá em 2010 eu trabalhava com Aligás, mas o que você fez até hoje? Não, é que eu fiz veterinária, tentei ser cientista de dados, não deu certo. O cara vai falar, filha, tchau. Então, Nossa. assim, eu tinha uma angústia muito grande sobre a questão tempo, porque quando você já tem 43, você não tem mais esse tempo todo, gente. Eu não tenho Total. 25, você não pode ficar se não der certo. Tinha que dar certo. Só que eu não Aham. sabia se ia dar. Mas na minha cabeça, eu tinha pressa, porque eu precisava botar meu pé ali na ciência de dados e falar, cara, agora eu sou isso aqui. Então, assim, Total. esse aspecto psicológico eu acho muito interessante de abordar, porque todo mundo vai passar por isso, Todo mundo alguns vai em menor passar. grau e outros em maior Aham. grau. E no meu caso, era muito difícil, porque eu tinha essa autocobrança de falar, cara, eu não tenho mais tanto tempo, não que eu seja velha, né? Mas assim, com mais idade, tudo pesa mais. Você não tem mais esse tempo todo de, se não der certo, eu faço outra coisa. Você tem pressa. Você não tem Então, muito mais espaço de manobra, né? Não mas, tem. exatamente, quando você tinha 26 Exato. anos, eu não tinha, eu nem pensava, eu só ia lá trabalhar e falava, tá, vou mudar, tá É, bom. Quando você vai ficando mais velho, o peso das suas decisões ele é muito maior. Então, muito isso é um maior, ponto Bruna. que foi muito difícil para mim, controlar a minha cabeça, a minha Total. ansiedade, a minha autocobrança de falar, cara, vai acontecer, mas calma. Então, foi muito Sim. difícil. Eu aplicava mais ou menos
eu comecei aplicando meio tímida ali, 3 vaguinhas por dia. Depois eu comecei frenética, tinha dia que eu aplicava para 10, 11. E aí, assim, ó, Caramba. um monte eu só recebia e-mail, seu perfil não Esse meio corresponde, automático, frio. automático. Algumas vagas, Nossa. eu já consegui logo umas entrevistas, e aí, né, é uma coisa que eu sempre converso com o Megaron. Eu tenho facilidade de me comunicar, então eu sempre passei nas Sim. entrevistas de RH. Então, isso é uma vantagem que eu tenho. Eu tenho muita facilidade de me Uhum. comunicar e de me apresentar de uma forma que, no mínimo, gere curiosidade no entrevistador, que eu acho que é uma coisa muito Perfeito. importante para quem está ouvindo. Saiba se vender como se você fosse um produto e gere interesse em quem está te entrevistando, de pelo menos fazer, Perfeito. te mandar o case e depois você se vira para fazer. Então, isso é uma coisa que foi fácil, porque eu não tenho dificuldade, é uma coisa que é forte em mim. Então, eu sempre, quando eu tinha oportunidade de fazer entrevista, eu passava. Aí, qual é o outro lado disso aí? Eu empolgava, falava, opa, passei, tenho chance. Entendi. Não tem como, a gente é humano. Você Não passa, tem você já como. se visualiza trabalhando naquela Já... empresa. Você Exatamente. fala assim, nossa, já estou imaginando meu computador chegando, eu trabalhando, a reunião, vai ser muito legal. Não tem como. Aí É eu já ficava verdade. empolgada. Não tem como, a gente é humana, a gente empolga, você já imagina, já, tipo, Uhum. vislumbra a vida naquela empresa. E aí, todo tipo de processo seletivo eu fiz. Eu fiz prova, 1000 provas de o que você faria se Caramba. tivesse uma reunião assim, o que você faria numa situação assada para determinar perfil. Eu fiz prova de lógica, eu sou péssima em lógica. Se eu depender de lógica para viver, eu vou passar fome. Foi mal a galera que é boa de lógica aí, parabéns para vocês. Eu nasci sem esse drive, não instala, não tem jeito. Eu sou muito ruim. Muito Péssimo, bom. só tomava bomba. Fiz prova de Python, tomei bomba. Aí me deu vontade de chorar, porque assim, eu falava, cara, não sei Python. E aí nada Caramba. dava. Eu comecei a fazer um mundo de provas, e ninguém mandava case. Eu falava, cara, não é possível. O Megaro fala que é case. Cadê o case? Eu quero case. E não vinha case. Todas as vagas que eu passava era prova. Olha só. Prova. E aí eu comecei a me questionar nessa época, se eu tinha que começar a estudar para fazer essas provas. Eu falei, cara, Claro, será que só eu chega a tenho, prova. né? Tipo, ou às vezes até eu fiz uma seleção que tinha uma prova de machine learning, só que era tipo assim, o detalhe do detalhe, por exemplo, tinha um monte de questão sobre o caminho. Eu não sabia aquilo, porque a galera que não sabe, a gente tem o Entendi. lema da comunidade. Primeiro você boia, depois você nada. Então, você aprende a Perfeito. aplicar o algoritmo, depois você aprende como ele funciona. Tudo ao mesmo tempo, galera, não dá. Se você for entender como funciona o DBSCAN, como funciona o Camis, como funciona o Gaussian, você vai fazer o seu projeto de clusterização em 2057. Esquece. É, Então, primeiro você aplica, faz o script igual todo mundo faz. Um dia você senta a bunda e estuda, um por vez, porque não é perfeito. simples. Então, eu fiz a prova, Uhum. caiu o funcionamento do detalhe do Camis. Eu ficava assim, ó. E aí Caraca, eu pronto. comecei a me. Eu bombei nessa prova dessa vaga, né? Tipo, Aham. muito teórica, muito teórica. Eu falei, cara, será que eu estou errada? Né? Será que o jeito que eu estou estudando e que o Megaro ensina funciona para alguém, mas não está funcionando para as vagas que eu estou passando? Né? Será que se Sim. Bruna Pessoa, quiser realmente passar, eu não tenho que estudar essas coisas? E aí comecei a ver lá no curso de Fundamentos da Programação que a gente tem na comunidade, tem uma parte de lógica. Eu cheguei a olhar e Aham. falei, cara, vou fazer esse negócio e é para aprender lógica? Tá bom, vou Vou aprender aprender. lógica. Beleza? Legal. É para estudar teoria? Eu vou estudar. E aí eu Bora. comecei a pensar e dar um passo atrás e fazer a lista de tudo que eu tinha achado difícil. Eu falei, cara, tá bom, vou dar um tempo e vou me preparar melhor, porque eu acho que, cara, não tá bom ainda. Foi Aham. naquela semana que eu tomei muita bomba. Foi isso. Eu lembro disso, eu lembro disso. Você lembra? Porque eu ia Eu lembro falando, disso. galera que não é da Aham. comunidade, a gente Eu na lembro mentoria, disso. eu era a rainha da reclamação, de arrastar corrente na mentoria do processo seletivo, tá? Eu sempre ia lá chorar, falar, mega, eu não vou, eu era a rainha, só dava eu, sempre Legal. chorando. Por conta disso aí, porque realmente dá uma sensação muito ruim. Você fala, cara, eu cheguei até a perguntar, mega, acho que eu tô fazendo a coisa errada, porque, É, cara, eu eu não lembro. consigo, né? Total. E aí eu sempre falava, né? Que acho que até virou era um lema da comunidade, né? Que eu falava para vocês, ainda falo, né? Que vocês só precisam de uma chance para abrir a boca, né? Se você abrir a boca, a vaga é sua. Você só precisa de uma chance para abrir a boca. Eu falava isso e É. repetia, né? E E aí aí vinha os. foi isso que aconteceu, que é essa parte ruim da história. Agora vem a parte boa. Aí, na terça-feira é o dia da nossa mentoria, normalmente, né, Megan? Na Sim. terça-feira, tinha uma empresa, eu não vou falar o nome, porque é uma empresa muito famosa, mas o Megan não sabe qual é, que eu tinha muita vontade de Uhum. trabalhar nessa empresa.
E, na verdade, sim, até eu queria... Só de participar do processo seletivo, para mim, já era uma honra, porque é uma empresa que eu tenho muita admiração, e eu criei na minha cabeça que era uma empresa muito legal de se trabalhar. E fui lá e me inscrevi. Abriu, eu sempre ficava stalkeando as vagas dessa empresa, até um dia que abriu vaga para cientista de dados, eu me inscrevi. E eu fui chamada para fazer uma entrevista nessa empresa. E fiquei enlouquecida. Eu falei, caraca, vou fazer entrevista. E é agora que eu vou brilhar. A entrevista não era com o IRH, era direto com o head de dados. Falei, é agora que eu vou, é agora. E aí eu fiz a entrevista, já deixei meu DS em produção. E aí, galera, arrumem o GitHub de vocês ou o HTML que o Megaro ensina, porque o meu GitHub é lindo e ele está linkado no meu currículo e tal. Isso chamou a atenção deles. E aí, eu fui para a entrevista já, eles não falaram nada de case, não me mandaram case, me chamaram para fazer uma entrevista, galera. Se liguem nisso. Que legal. Eu que não sou boba nem nada, já dei uma olhada, já lembrei da minha entrevista, repassei ali os negócios e deixei meu case aberto. Eles falaram na hora da entrevista, pediram desculpa, eles estavam meio perdidos, assim, bolados tipo... E tal. Acho que tinha muita gente para entrevistar, eles não sabiam mais se tinham falado comigo ou não, normal. E eles falaram, cara, a gente pediu para você apresentar o case. Eu falei, não, mas não tem problema, eu já estou com o case aberto aqui. Aí já, opa. Caraca, ah, que é? da hora. Tá? Aí eu falei, tô. Vocês querem que eu apresente? Vambora, vamos lá. E aí, tá. A gente quer. E aí eu fui, pá. Eu não abri nem o script, eu fui só no read. Aqui, o map, o mais, lá. Mandei bem na entrevista. E aí eles falaram assim, perguntaram mais umas outras coisas, né? De, o que você sabe, o que você já fez, por que você quer sair de onde você tá, qual é o tipo... E assim, eu não tenho muita experiência, de fato, mas eu fui bem na entrevista e já me deu um up. Foi até foi o dia que a gente teve monitoria, eu fiz entrevista antes e contei na mentoria isso. E me deu um gás que eu falei assim, cara, realmente, se eu tiver a chance de falar, eu consigo mandar bem e a história muda. Perfeito. E aí tá, beleza, ficou lá, a gente vai ainda fazer umas entrevistas, selecionar algumas pessoas eles não me falaram quantas pessoas tinham concorrido, mas a gente vai selecionar 3, dessas 3 a gente vai passar para o RH e o RH vai inverter, né? O RH vai decidir quem vai entrar na empresa. Beleza, morreu, deixei lá. Aí eu recebi o meu primeiro case de uma empresa também bem grande, bem famosa, que eu não posso falar o nome, mas o Megan sabe qual é. Muito grande. Passei na RH, recebi meu primeiro case. Galera, não surtem, tá? Eu quase surtei. Eu passei mal. Eu passei mal, eu tive taquicardia, eu não dormia para fazer o case, eu ficava desesperada. Não era um case fácil que eu peguei para fazer. A galera da comunidade, cara, me ajudou muito. Valcílio, te adoro, obrigada. Salvou meu cross-validation que estava errado. Valcílio me ajudou, Djalma me ajudou. Valeu, galera, porque assim, não surtem. Se você está na comunidade, se fez dessa em produção, você consegue fazer o case. Não surtem. Controlem o emocional, porque o emocional faz muita diferença. Beleza. Essa entrevista foi muito legal, porque eu fui tão bem que o recrutador falou para mim assim, cara, eu gostei tanto de você que eu não vou te dar um prazo para fazer o case. Faz no seu tempo. Caramba! Ele não me deu prazo. E aí, só que, cara, eu fiquei pensando, né? Eu não posso demorar 15 dias para entregar. Vou criar uma sprint na minha cabeça de 7, no máximo ali 8. 8, tipo, limite. Entreguei com 8. Eu não lembro se foi 7 ou 8 dias, mas só que como eu tive tempo, eu fiz readme, botei fotinho, fiz um negócio muito top. Escrevi um readme lindo, fiz um readme assim muito top. Mandei o negócio, tipo, num dia. Era acho que uma terça-feira. No dia seguinte, o cara me ligou. Olha, o Red gostou muito do seu case, quer falar com você porque ele vai entrar de férias. Você pode falar com ele na quinta-feira? Aí eu já falei, cara, vaga é minha. A vaga é minha. O cara, é agora. É hoje, é agora que você desce. Aí eu falei, posso? Eu tinha até um compromisso na hora, eu desmarquei. Não, ele só pode, tipo, tal dia, tal hora. Posso. Beleza. A entrevista é em inglês, tudo bem? Tudo bem. Vamos que vamos. Tranquilo. Inglês não é um problema para mim, mas é uma coisa que dificulta. E aí, uma coisa muito importante para falar dessa entrevista. Não vão com tanta confiança, porque eu fui, nossa, eles vão só tirar umas dúvidas, porque eu arrasei no case. Pô, eles vão me contratar depois. Vão um pouquinho menos, tá, galera?
Segura a onda. Não vão se achando tanto assim, não, que vocês vão cair da escada, tá? Aconselha, ouve a tia. Ouve a tia. Eu fui para reunião, não ri, Megan, que eu tô falando sério. Não, é que essa história eu acho muito legal. Essa em Eu fui. específico, essa eu acho legal. É porque você sabe o final já. Eu fui para reunião falando, o cara vai só tipo confirmar se eu sei o que eu tô fazendo e no dia seguinte o RH vai me ligar, você é contratada, porque o cara tá com essa pressa toda, ele só quer ter certeza que eu sou boa. É isso. Total. Fui para reunião inflada, assim, tipo, hello, good afternoon, tipo, né, já, tipo, cheia de mim. Só que a reunião não era só o head de dados. Tinham 2 megarons para me entrevistar. Não era um, eram 2 megarons para me entrevistar, meu amigo. Vocês acham que o megaron é difícil? Imagina o megaron multiplicado por 2. Foi 1h20 de entrevista em inglês. Eles me perguntaram quase a minha vida inteira desde o meu nascimento. Não foi só uma entrevista técnica. Eles queriam saber o que eu já vivi, o que eu já passei, por que eu escolhi DS, por que eu acho o CDS bom, por que eu resolvi trocar de carreira, quais eram as minhas razões, o que eu já vivi na minha vida que podia atuar, que eu podia usar dentro da empresa deles, por que eu queria trabalhar na empresa deles. Foi meia hora, só esse tipo de pergunta. Não é tipo, ai, que bonitinho, você é veterinária, me explica. Não. O que você podia usar? Tá vendo esse negócio que você está falando? Você trabalhou na Dupont, na Terça, que bonito. O que você pode usar disso na empresa? E se tivesse uma situação assim, aí eu respondia. Mas e por quê? Aí eles me apresentavam situações. E se tivesse uma situação assim na empresa, o que você faria? Como que você reagiria? E por quê? Nesse nível, tipo, tudo por quê? Beleza, meia hora. Agora a gente vai passar para a parte técnica. Eu por dentro falei, meu Deus, nem começou, eu já tô. Aí eles abriram o script. E aí foi muito legal, porque eu tinha errado umas coisas, entendeu? Eu tinha errado umas coisas. E aí, galera, é normal errar. Foi o primeiro case que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz um script sem ter cola, e foi muito bom eu ter errado. Depois eu vou explicar por quê. Só que eu não vi que eu errei. Foram premissas que eu assumi que não estavam certas. Eu esqueci, por exemplo, de fazer cross-validation na validação, de fazer a transformação na validação. Eu não botei. Igual você sempre explica, faz logo que você acabar na validação, porque você vai esquecer. Eu não fiz logo depois, falei, faço depois, e na hora de entregar o case eu esqueci. E o cara me pegou, e eu cheguei no meio da entrevista e falei, eu cometi um erro, me desculpa, eu esqueci. Ponto. Caraca, eu sei que tem que fazer, mas eu esqueci. Está certo. Eu sei que tem que fazer. Então, eu cometi alguns erros conceituais importantes, e eles questionaram tudo. Só que, assim, existia uma coisa. Eu sustentei as coisas que eu fiz, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Depois eu vi que não era necessário, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo, tá? Então, assim, importante quando vocês forem fazer um case, entendam o que vocês estão fazendo, definam a premissa e saibam explicar as premissas, porque vocês vão ser questionados. Mesmo que não seja a melhor premissa, sustente a sua premissa, que foi o que eu fiz. Isso aqui não é a melhor, mas foi a decisão que eu tomei. Por causa disso, disso. E se não desse errado, como você veria que deu errado? Assim. Tem outro jeito? Então, assim, eu, por exemplo, eu removi os NAs da minha análise. Eles queriam saber por quê. Eu expliquei. Aí ele ficou tão não convencido com a minha justificativa que ele falou, tá bom, então eu vou te dar um exemplo. Ele me deu um exemplo, se eu tiver um dado assim, assado, em qual você tiraria o NA e por quê? Eu fui muito pesada a entrevista. Tudo era por quê. E a última pergunta foi, me explica como funciona a Random Forest. Explica agora. A última, assim, para fechar. Tá? Então, foi muito pesado. Eu saí da entrevista com uma sensação que eu tinha ido muito mal, porque eu me senti mal de não estar aquém do cargo. Eu falei, cara, eles querem uma pessoa que tem mais experiência do que eu tenho. Não tinha na vaga se era júnior ou pleno, eu achei que era júnior e deve ser para pleno. Eu não tô... eu tô mal, eu preciso realmente parar de estudar, porque, cara, eu tô achando que eu tô abafando e não tô. Eu sabia que eu não tinha passado. Fiquei muito mal mesmo, assim. Fiquei muito mal. Muito mal, me sentindo péssima, pensando em desistir, pensando em voltar, tipo, parar de aplicar e estudar. Muito mal. Aí, eu tinha feito na outra semana a entrevista com o RH para a empresa que eu estou hoje. Tinha gostado muito.
E eu ia receber o case na sexta-feira, porque eu combinei, esse case tinha 2 dias para fazer, só o final de semana. Recebia sexta-noite, entregava domingo à noite. E aí, eu lembro que sexta-feira eu fui pro salão, fim de dia, assim, fui fazer o cabelo. Tô lá no celular, recebi o feedback dessa vaga dessa empresa grande, dizendo que eu não tinha passado. E aí eu fiquei, me deu vontade de chorar, eu queria ir embora. Cheguei em casa, chorei. Fiquei muito mal de cabeça, muito mal. Falei, cara, eu sou uma fraude, eu não sei nada, eu não vou conseguir. Para eu conseguir, eu vou ter que voltar a estudar muito mais, porque eu não sei nada. Recebi o case da sua outra empresa. Mandei, primeira coisa importante, quando vocês tiverem a oportunidade, galera, peçam um feedback das vagas que vocês não passaram. Eu vou explicar por quê no final dessa história. É muito importante vocês, se conseguirem, terem o feedback de quem te entrevistou ou do RH de por que vocês não passaram, senão vocês não vão saber o que vocês estão errando e não vão saber onde vocês têm que corrigir. Então, eu mandei na mesma mensagem que ele me agradeceu, aquela mensagem, você não passou, obrigada, nananã. Falei, poxa, muito obrigada pelo retorno, muito educada, mas você poderia, se possível, me dizer para que eu possa melhorar, por que eu não passei? Beleza, era sexta, fim do dia, eu sabia que ele só ia me responder na segunda. Mandei e recebi o case dessa outra empresa, que é a empresa que eu estou hoje, para fazer. Já abri ele mesmo no salão, né? Aquela ansiedade, aquele desespero. Era um case de um modelo de churn, que eu nunca tinha feito. Aí eu já surtei. Falei, cara, ferrou. Entendeu? Outro negócio, sim, porque o outro que eu fiz dessa empresa grande era de regressão, que é o mesmo modelo do DS em produção. Então, era uma coisa que eu já sabia fazer, por isso fluiu. Eu falei, cara, se no que eu sabia foi essa cagada, o que eu não sei, eu não vou nem sair do lugar, não sei a métrica, nunca fiz, tenho menos tempo, estou exausta, porque eu passei, gente, 2 finais de semana, 3 seguidos, sem descansar, fazendo case. Isso desgasta muito. Eu não tive 0 de descanso, eu rodei o final de semana inteiro, tipo, acordava às 5 da manhã, 6, tomava café e 12 horas no computador. Domingo, a mesma coisa para fazer o case. Então, eu já estava no segundo final de semana sem descanso para fazer o case. Então, eu já estava mentalmente exausta, emocionalmente exausta e me sentindo um cocô. Aí eu cheguei em casa, chorei por causa desse negócio, dei uma olhada no dataset, era um dataset imenso, com tipo 99 colunas. Eu falei, cara, eu não vou conseguir mexer com isso. E eu pensei, ali eu falei assim, eu não vou fazer. Aí eu lembro que eu conversei com meu marido, falei, cara, não sei o que eu faço, não sei nem se eu faço. Aí ele ainda falou assim para mim, cara, ele não é da área, tá, gente? Meu marido é químico, não tem nada a ver com ciência de dados. Ele só falou como é meu marido. Falou, cara, se tá te fazendo mal, se você acha que você não vai conseguir, cara, pondera se vale a pena você perder mais o final de semana, ficar sem descansar para fazer. De repente é melhor você, tipo, não fazer, sabe? Se tá te fazendo esse nível, tipo, mal assim, é melhor você não fazer. Chega domingo lá, manda um e-mail para a empresa, fala, cara, desculpa, não vou entregar o case e volta, estuda mais, para de aplicar. E, cara, uma hora você vai conseguir, não fica assim, tipo, nesse martírio, sabe? E aí, beleza, eu fui dormir, tipo, decidida a, cara, acho que eu não vou fazer. Quando eu acordar domingo, eu tava mal, cansada, eu decido. E aí eu lembro que eu lembrei. É que, gente, eu tenho um negócio aí, é uma força que eu tenho que eu não sei de onde vem. Eu tenho uma coisa dentro de mim que fica assim, cutucando e falando assim, vai, eu tenho isso, sabe? Eu não sou uma pessoa frouxa, eu sou uma pessoa meio ruim, assim, que quando pego o negócio eu quero fazer. Então, na sexta, antes de dormir, eu lembrei que a gente tem um GitLab da comunidade DS que tem um projeto de churn. Eu fui olhar, e aí eu olhei sem querer, eu olhei no meio, no coisa, é o que tem o projeto só o seu, que não tem o da galera. Eu não estava conseguindo achar, porque é uma bobeirinha, né? É só você trocar de e-mail para o que não é. Eu não sabia. E aí eu já estava cansada no desespero, eu mandei uma mensagem lá acho que foi no General, gente, como é que eu acho o projeto? Porque eu falei, cara, se eu não achar nem o baseline, aí ferrou, né? Se eu não conseguir nem olhar um projeto de churn em 2 dias, eu não vou conseguir fazer. Eu fui inocente, mandei uma mensagem lá no General e fui dormir. E o santo Nathaniel, te amo, Nathaniel, que sempre responde, me respondeu, falou, não, Bruna, é só trocar. Se você tiver alguma dúvida, me chama que eu te ajudo. Eu respondi, no sábado de manhã, eu troquei uma ideia com ele, falei, cara, o dataset é meio estranho, é assim, você já trabalhou com dataset com tantas colunas, eu tô meio perdida. Ele falou, cara, já trabalhei, faz igual dessa em produção, esquece as colunas, faz igual. E na hora que ele falou isso, eu não sei que circuito que me deu, que eu falei assim, cara, eu vou tentar. O que eu tenho a perder? Eu já decidi que eu não vou fazer. Se eu não conseguir, eu não entrego, mas eu vou tentar. E aí eu acho que na hora que eu tirei esse peso da minha cabeça, de que eu tinha que fazer, que tinha que ser muito bom,
Eu relaxei e, cara, eu fiz o projeto inteiro. Eu fui fazendo as etapas. E quando eu cheguei no sábado à noite, eu já estava com 2 Feature Importance rodadas. Eu rodei o Boruta e o Feature Selection pela Extra Trees. Eu usei Extra Trees, que é a mesma do PA4. Extra Trees. Eu fiz igualzinho, porque eu falei, vou pegar o script e vou copiar, porque o Boruta só selecionou 3 features igualzinho o PA4. Aí eu rodei o Extra Trees, ele selecionou, igual, deu a mesma coisa. Eu rodei o Extra Trees no sábado à noite, tipo 7 da noite, nem foi 10 horas da noite. Eu já estava com as feature selection feitas. Eu falei, cara, domingo é só rodar os modelos. Acho que vai dar. Aí fui rapidamente. Como o Tiana é uma coisa que tem muito, é muito fácil de você achar a referência. Achei uns 2 ou 3 blogs, li como é que eram as métricas de classificação, como que elas funcionavam, quais eram as métricas que eu tinha, porque o problema pedia para fazer. Tinha algumas coisas no problema, para fazer a EDA, criar algumas hipóteses ali, isso pedia no case, especificamente para você criar 4 hipóteses, isso é muito tranquilo, porque, se a gente o que a gente faz normal, né? Fiz, tranquilo. Você fez o mind map de hipóteses também? Fiz. E botei. Meu chefe ficou alucinado. Fiz, óbvio, em inglês. Isso aí, Bruna. Óbvio que eu fiz. Muito bom. Fiz o mind map, botei no script, ainda fiz em inglês. Eu fiz 5 ou 6, eu fiz mais do que eles pediram, de hipóteses lá confirmadinhas. Meu chefe alucinou, falou, onde você aprendeu isso? Que massa. Isso fez muita diferença na entrevista, porque chamou muita atenção, entendeu? A forma como a gente organiza a coisa. E aí, no sábado à noite, eu já tinha estudado, né? Tipo, o que é churn, e uns scripts, aí já calculei a classe. Graças a Deus, as classes estavam balanceadas, eu vi que tinha que olhar a classe, botei lá, que também, tipo, mostrei que eu sei ver, escrevi, fui fazendo várias observações do script, tudo organizadinho do jeito que você ensina a gente, botei todas as premissas. Quando eu fiz, como tinham muitas variáveis, eu separei as categóricas por tipo. Então, quando tinha, sei lá, de 6 a 8, eu usei um encoding, de 8 a 11, eu usei outro método, escrevi nas premissas os porquês que eu estava escolhendo, que eu ia separar por nível, expliquei tudo que eu estava fazendo. Ficou muito bonitinho, meu script. E aí, no domingo, eu rodei os modelos. Entendeu? E aí, eu rodei os modelos, me enrolei um pouco, porque tem muita métrica, e aí você fica, qual que eu vou? Eu não sabia se eu apresentava todas, e aí até eu decidi qual que eu ia, eu achei vários formatos, né, diferentes, decidi lá por um, falei, cara, vou botar essas aqui, acabou F1 Score, nananã, né, aquelas 4 lá, apresentei, e não deu tempo, foi dando 5, 6 horas, eu não tinha feito nem o cross-validation, nem o hiperparâmetro fine tuning. E aí acabou a internet da minha casa. Caraca, caiu a internet. Aí, tô te falando, não pode ser sem emoção. Pode, jamais. Não, acabou a internet. Aqui em casa é meio zoado. Acabou a internet. Aí eu comecei a tremer e chorar, assim. Eu gritava com meu marido, pelo amor de Deus, não vou conseguir mandar. Meu Deus, não sei o quê. Aí eu roteei meu celular pro computador e comecei a fazer aqui, desesperada, assim, suando de nervoso. E aí, daqui a pouco, tipo, acho que voltou sozinho, assim, passou uma meia hora, voltou. Só que aí não dava para eu fazer com esses percalços. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mandar sem cross-validation e sem hiperparâmetro fine-tune. Tinha dado, tipo, 60% minha métrica, que não é uma métrica excelente, mas para um primeiro ciclo tá ótimo. Entendeu? Para um primeiro ciclo, qual é o baseline do cara? Eu falei, vou lá definir. Se eu passar para a entrevista, eu vou definir. Eu vou falar, meu amigo, o primeiro ciclo, 60% no primeiro ciclo tá excelente. Se o cara não tem nada, tá bom. E mandei. Falei, seja o que Deus quiser. Não fiz readme, porque não dava tempo. Tinha que botar lá no GitHub, né? Botei no GitHub lá, mandei o link e fui dormir. Falei, e aí, nesse momento, eu mudei minha cabeça. Eu falei, quer saber? Agora eu vou virar fazedora de case. Eu vou fazer case até eu ficar boa nesse negócio. Eu não quero saber. Eu vou me inscrever. Eu vou fazer tanto case que uma hora eu vou decorar como faz essa bodega e eu vou passar. Eu enfiei esse negócio na minha cabeça. Eu fiquei com ódio. Eu falei, se eu não passar nesse, não tem problema. Eu vou fazer até eu passar. Eu vou fazer 200 cases. No 201, eu já vou estar fazendo tão rápido que o cara vai falar assim, vem trabalhar aqui comigo. Eu tava muito puta. Você sabe porque você viu a minha fúria. Eu tava muito puta. Eu falei, eu não quero saber. Eu vou fazer case até eu decorar. Eu vou ter feito tanto que eu vou decorar. Vou ficar lá, vou fazer muito rápido. Você vai falar, cara, 2 dias eu faço em 1. Entendeu? Eu tava com ódio. Com
Aí eu mandei e falei, não quero nem saber. Foi um exercício. Não sei se eu vou passar. Eu já tinha outro na fila. Eu tinha outra vaga que eu tinha passado que ia mandar o case, acho que na segunda-feira. E uma outra entrevista para fazer no meio da semana de uma outra vaga. E nessa eu falei, tô nem aí, vambora. É case, vou fazer case. A uma hora eu vou conseguir. Beleza. Quando foi segunda de manhã, dormi, exausta, né? Final de semana inteiro rodando script. Quando foi segunda de manhã, eu recebi 2 e-mails. Um e-mail dessa vaga dessa empresa grande, que dizia o seguinte: olha, você foi muito bem na entrevista, os entrevistadores ficaram muito impressionados enquanto você aprendeu em tão pouco tempo, mas a gente acabou optando por uma pessoa que tinha mais vivência no tipo de dado e no tipo de problema que a gente está acostumado a lidar aqui. Então, aquela maluquice da minha cabeça de que eu fui muito mal, não existe. Só que tinha alguém que foi melhor. E aquela outra empresa, que você sabe qual é, mas que eu posso falar que eu gostava muito, o cara me deu um feedback também nessa mesma semana, que eu não tinha passado, mas eu fui para os 3 finalistas. Tinham, acho que 60 pessoas que eles selecionaram. Dessas 60, eles entrevistaram algumas, já fizeram um funil ali de currículo para entrevistar que eu passei, e depois eu passei nessa entrevista que eu apresentei dessa introdução, e eu fiquei entre os 3. Só que eles acabaram escolhendo uma pessoa que tinha outras vivências, ou seja, eu também fui bem. Foi por pouco, imagina, uma empresa enorme, eu ficar entre os 3, tá excelente. E aí, nesse mesmo dia, eu recebi um e-mail do meu chefe, me chamando para fazer entrevista, dizendo que ele tinha gostado muito do meu case e que ele queria fazer uma entrevista comigo. Eu falei, nossa, não é um negócio... Aí, ó. Olha aí, ó! Não tinha nem cross-validation, hyperparameter fine-tune, não, olha aí. E aí, eu falei, só como eu tinha tido essa experiência, eu falei, eu vou estudar, mas eu vou estudar. Eu estudei todo o funcionamento de todos os modelos. Eu tinha feito, acho que uns 5 ou 6 modelos diferentes, porque a gente não gosta de pouco, né? Eu estudei o funcionamento de todos. Se ele perguntasse como funciona isso, assim. Eu estudei tudo. Eu fui assim, aí ele começou a me perguntar um monte de coisa, por que você usou isso? Por causa disso. Mas isso aqui tá ruim. Eu falei, a gente resolve no outro ciclo. Eu resolvi por causa disso, no outro ciclo a gente resolve. Onde você aprendeu esse método cíclico? Na comunidade DS. Onde você aprendeu a fazer esse mind map? Na comunidade DS. Onde você aprendeu a organizar o script desse jeito? Na comunidade DS. E aí eu fui super bem na entrevista, foi até muito mais tranquila do que essa outra, estava preparada para outra. Foi bem, meu chefe é bem de boa. Eu acho que ele sacou ali que eu realmente sabia do que eu tinha feito e não ficou se aprofundando demais, entendeu? E aí, na quinta-feira, no dia seguinte, eu recebi, eles me ligaram e falaram, cara, a gente quer você, a gente quer fazer uma proposta, a gente quer que você venha trabalhar com a gente. Caraca, foi assim. Que legal. E eu fui contratada como cientista de dados pleno. Nossa, que maneiro. Mas, ó, qual a moral da história? Não duvidem hoje de é vocês. legal, né? Mas no dia foi tipo... não duvidem, gente. Se eu não tivesse feito esse case, eu não estava no meu trabalho hoje. Por uma questão de autoconfiança, de uma coisa que eu criei na minha cabeça, que nem era verdade. Então, assim, cuidado com as sabotagens que vocês fazem com vocês mesmos, porque isso é muito sério. Cara, que incrível, Bruna. Eu não me canso de ouvir as suas histórias, porque... tipo assim, é realmente inspirador, assim, tipo... Obrigada. Acabou a internet e... Nossa, meu Deus, velho. Porque não pode ser simples, né? Na vida, não pode ser simples. É que eu falo, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa diferente, é a vida falando assim, então você quer ser cientista de dados? Deixa eu ver até quanto você aguenta, né? Exatamente. Ela vai te apertando. Ela acaba a internet, ela acaba a luz da sua casa, ela faz tudo, né? E se você se aguentar e segurar, você consegue, né? Mas se você desistir ali... se eu tivesse se eu tivesse simplesmente... Cara, meu marido falou para eu desistir. Se eu fosse uma pessoa um pouquinho fraca, eu tinha falado, vou aproveitar o sábado, vamos para a praia, vamos ficar na piscina. Só que eu tenho essa coisa dentro de mim de não desistir sem tentar muito. Eu não é da minha natureza. Eu não desisto sem tentar. Eu posso não conseguir, mas eu preciso, dentro do meu coração, ter a certeza de que eu dei o meu sangue por aquilo. Exato. Nossa, é o famoso brio, né? Eu também sou um pouquinho assim, existe um sentimento que me move também, que é o ódio. Aí eu falo, então quer dizer então que eu não estou sabendo isso aqui. Então, peraí, então.
Então, eu vou fazer esse código aqui até meu dedo sangrar, mas na próxima vai sair, Exatamente. cara. Eu Eu sou um também pouco tenho isso. assim. Movido pela Então, força do eu ódio. não consigo, eu fico na força do ódio. Às vezes, gente, é É, na força do ódio mesmo, não adianta. não tem A jeito. força do ódio é que vai te mover. O ódio de você falar assim, o que vai me dar mais ódio? Eu tentar e não conseguir, isso ser mais um degrau no sentido da minha vitória, ou eu nem tentar e pensar assim, cara, eu nem tentei. Para mim, é não É, tentar. exato. Incrível, Bruna. Também bastante assim também. A força do ódio, uma das forças que me movem também. Mas muito legal, muito legal. Tamo junto. E como você se sente agora, Bruna? Cientista de dados, você está trabalhando no home office, né? Como é que você está É, assim agora, sentindo? é. Vamos lá, vamos lá. Agora é a parte dura. Muito Aham. feliz. Eu tô exatamente onde eu queria estar. Meu trabalho é incrível, estou fazendo um trabalho incrível na empresa. Estou muito realizada, estou sendo cientista de dados de verdade. Que legal. Trabalhando com modelos e, enfim, eu faço script em Python o dia inteiro, que é que eu adoro fazer, então eu me sinto muito realizada, mas a vida na vida real é difícil. Então, uma coisa que eu falei na Total. comunidade dessa esses dias, eu vou falar aqui, preparem a cabeça de vocês para quando vocês entrarem na empresa, para se achar incapaz, para achar que vocês não sabem, porque a vida real é muito diferente da vida que a gente tem dentro da comunidade, dentro dos nossos projetos. Os desafios são muito difíceis. A empresa não vai parar para te ensinar. Você É. tem que se virar e aprender. Hoje, assim, o meu maior desafio é conseguir encaixar minha rotina de estudo dentro da minha vida, porque eu ainda não consegui achar. Eu agora estou acordando 5h30, que foi o jeito que eu arrumei para tomar café com calma, que é um valor para mim, cuidar de todos os meus cachorros e conseguir estudar. Eu começo a trabalhar às 9h30, antes do trabalho. Sim. O único jeito, cada semana eu estava acordando mais cedo, e o único jeito que funcionou foi acordar 5h30 para Sim. conseguir 1 hora de estudo de 8h30 às 9h30 antes do trabalho. Semana passada eu consegui um dia. Eu ainda estou mal porque eu não consegui voltar a estudar, mas a gente tem que entender que, cara, tem um dia que sexta-feira eu não consegui assistir aula de estatística porque eu tive que fazer um exame. Então eu faço exame Total. antes do trabalho ou eu não faço, porque depois é a É, única hora que eu tenho para academia é depois do trabalho. Se eu for fazer qualquer coisa perfeito. depois, eu não vou, e o exercício para mim é uma coisa sagrada, eu tenho que fazer 5 vezes na semana, porque é uma meta que eu botei por causa de saúde física e mental. Então eu acabo o Total. trabalho, eu vou para o Muay Thai ou para a musculação. Então tudo que eu tenho que fazer na vida, ou é sábado, ou é 8 horas da manhã. E aí eu Uhum. falei, cara, eu tava acordando tipo 6, 6h20, não tava dando tempo. Eu falei, tá, você quer estudar? Acorda mais cedo. Não tem outra opção. Os cachorros não vão sumir, e aí eu durmo menos, porque eu durmo 11 horas, eu não durmo muito cedo, eu durmo 11 horas, 11 e pouca, eu acordo com sono, e agora eu tô acordando 5h30 para estudar, então é difícil, Ah, que legal, Bruno. mas eu vou conseguir reorganizar minha vida, Não, com porque certeza. Pô, não você já estudar. conseguiu até aqui com essa história que você acabou de contar pra gente, imagina. Acho que organizar agora para estudar é o É, mínimo dos então, a problemas, minha né? maior Acho que isso que é dificuldade, eu acho legal. que assim está sendo essa, né, de aceitar que eu vou estudar menos, é muito angustiante para mim, porque eu gosto muito de estudar e eu amo estudar ciência de dados, é uma coisa que é muito prazerosa para mim aprender, eu adoro estudar. Uhum. Então é difícil poder estudar menos e estudar no trabalho não é igual estudar para o seu portfólio, É, né? Não é igual, eu estudo sempre no trabalho para aprender as coisas, mas é uma coisa muito mais, não sei esse comando aqui que eu nunca vi, vai lá, ler a biblioteca e pau na perfeito. máquina, né? Então, assim, é difícil. Você vai ter que fazer coisas, às vezes, que você não sabe, que você não gosta e que fazem parte do seu Uhum. trabalho, né? Com certeza. E você tem que fazer e tem que aprender e tem que aprender rápido, porque ninguém vai ficar esperando Total. você aprender para fazer. Então, eu acho que assim, o recado Exatamente. é preparem a cabeça de vocês, porque depois piora. Eu tinha um professor na Fica. medicina veterinária que falava uma coisa que eu acho que vale para qualquer profissão. Que ele falava assim: depois que vocês se formarem, é prova todo dia. É, é isso. E eu acho É que é isso. isso, assim, É ok, isso. a minha empresa é muito legal, ela entende o momento que eu tô e me cobra pelo que eu sei. Entretanto, cara, te dá uma tarefa, você tem que fazer. Não tem, É, mas eu posso entregar daqui a 3 dias? Não, meu anjo, você tem que entregar hoje. Você não sabe? Procura, faz. Então, isso é perfeito. muito difícil, é muito legal, porque quando você consegue, você fala, cara, não é que eu consegui? Entendeu? E quem te contratou sabe do que você é capaz, a minha empresa sabe do que eu sou Perfeito. capaz. Mas é uma luta diária entre eu acho que eu achava que eu sabia, não sei, sou um impostor, não sei nada, não consigo, não É uma consigo. briga.
É uma briga interna gigante. Exato. Que, cara, é um cansaço enorme, porque eu não trabalhava de CLT há muito tempo. Então, assim, no primeiro mês eu fiquei exausta. Eu acabava o dia com dor no corpo, assim, que acho que eu ficava tão tensa, assim, programando, que eu falava assim, meu Deus, eu tinha insônia pensando no script que eu tinha que fazer no dia seguinte no trabalho, no negócio, dava um problema, eu falava assim, eu tenho que resolver, agora eu já relaxei, já falei, calma. É que é o começo, você tá rampando, como a gente diz, né? Logo fica tudo muito familiar, daí você vai lidar com naturalidade com as coisas, né? Agora assim já tô mesmo. um pouco mais, passou um mês e pouco já, eu já tô um pouco mais calma, porque eu sei que se der um problema e eu não conseguir resolver, tem alguém para me ajudar e que vai saber resolver. Já achei alguns caminhos, mas assim, estejam preparados, porque é punk. Na hora que você cai lá dentro e começa a trabalhar, é outro mundo. E aí você tem que estar com a cabeça preparada, sabe? Para tudo, para o cansaço, para o desafio, para você falar, eu consigo sim, e respirar. Sim. E eu tive taquicardia na primeira semana, todo dia no trabalho. Eu ficava taquicárdica, eu falava, cara, não vou conseguir. Aí eu respirava, falava, calma, consegue sim. E aí... Legal, boa. Bruna, incrível a sua história. Eu acho que, se a pessoa tem alguma dúvida sobre a maneira que é os caminhos, a Bruna está aí, um exemplo vivo. Eu acho que o importante é que, depois de todas essas jornadas, essas dificuldades, o resultado está aí, né? Hoje ela é cientista de dados, migrou já para pleno, está conseguindo manter o estilo de vida dela sempre e tudo mais, e trabalhando uma coisa que gosta, né? É a terceira migração de carreira, praticamente. Sim. Eu queria que, Bruna, fechar esse papo muito legal contigo, você dando para as pessoas 2 conselhos, assim, o que você falaria para as pessoas que estão começando agora em ciência de dados e pensam em mudar de carreira? Cara, a primeira, eu falei até no podcast, aliás, ouçam os podcasts que a gente gravou, que são muito legais. Eu acho que é se agarrar no seu propósito, é a primeira delas. Quando você fraquejar, se agarre no seu propósito, porque se o seu propósito realmente fizer sentido para você, não importa a dificuldade que você tenha, você vai lembrar do seu propósito, do porquê que você está fazendo aquilo e você vai conseguir. E a segunda é acreditem no potencial de vocês, acreditem no que vocês estão estudando, e o caminho é difícil, mas assim, vocês vão chegar lá. É que no início parece tudo muito pouco palpável, mas vocês têm que acreditar no caminho que vocês estão construindo, sabe? E aproveitar o caminho. Assim, é um 2.1. Aproveitem o caminho. Eu tenho muita dificuldade de aproveitar o caminho. Não deixem para ser felizes quando vocês chegarem lá. Sejam felizes durante o caminho, porque o caminho é muito legal. Aprendam a serem felizes durante o processo, porque isso faz muita diferença. Senão a felicidade nunca chega e vocês vão só ficar sofrendo. Exato. Nossa, muito legal, Bruna. Bruna, mais uma vez, obrigado, viu, pelo teu tempo, obrigado pelas suas histórias. Eu sempre gosto muito de ouvi-las, acho muito, muito incrível. E obrigado, viu, por tudo que você representa na comunidade DS, por tudo que você traz pra gente, pelas pessoas que você ajuda e, tua autoestima, tua felicidade, tua alegria em compartilhar. Obrigado por tudo, viu? Um prazer enorme te receber lá dentro. Imagina, prazer é meu e é isso, que a galera que esteja ouvindo use isso para alguma coisa. Se uma pessoa for beneficiada com esse vídeo, eu já fico feliz. Legal, já cumprimos a nossa missão, né? Já cumprimos a nossa. Se uma pessoa fala, cara, você me ajudou, eu já fiquei feliz. 2 pessoas, mais feliz. Eu acho que o objetivo é realmente ajudar quem está nesse caminho, que a gente já passou só um pouquinho a mais, mas a gente já esteve aí no lugar de vocês e a gente sabe exatamente as dores que vocês estão sentindo. Então, eu só tenho a agradecer que eu recebo. A minha alegria é poder ajudar um pouquinho as pessoas, com um pouquinho, assim, esse bem pouquinho que eu já vivia mais. Obrigada eu, assim, é uma honra. Imagina. Bruna, obrigado então. E galera, espero que vocês tenham entendido um pouco do processo. Eu acho que o processo é difícil, as coisas são difíceis, mas existe um caminho, existe uma maneira, existem pessoas para ajudar, que eu acho que é isso que importa, né? Obrigado. E a gente se vê então até o próximo Case de Sucesso DS. Até mais, galera. Valeu, galera.